A história oculta do Novo Éden. O plano final do inimigo para a humanidade. E se eu te dissesse que o inimigo não desistiu do Éden? Que desde o dia em que foi expulso do jardim, ele tem trabalhado incansavelmente para recriá-lo, só que a sua própria imagem, sem Deus, sem santidade, sem limite? Parece exagero, mas olhe ao redor. Nunca estivemos tão próximos de viver o mesmo engano que começou entre árvores, frutos e promessas de poder. A diferença é que agora o jardim não tem folhas, tem telas. E o fruto não é mais oferecido por uma serpente, mas por um sistema inteiro que fala, seduz e promete a mesma coisa. Você pode ser como Deus. A história da queda de Adão e Eva não é apenas sobre desobediência, é sobre um golpe espiritual que continua ecoando até hoje. No Éden, o inimigo não atacou a força humana, ele atacou a identidade divina dentro do homem. Ele sabia que, se conseguisse distorcer o significado de imagem e semelhança de Deus, o resto viria abaixo. E foi exatamente o que aconteceu. Adão e Eva perderam algo muito maior do que um jardim, perderam a consciência da presença. E é justamente isso que o inimigo tenta restaurar agora, mas de forma invertida. Vivemos em um tempo em que a humanidade voltou a sonhar com o paraíso, só que um paraíso construído pelas próprias mãos. Fala-se de evolução, de transcendência, de espiritualidade sem arrependimento, de conhecimento sem cruz. A tecnologia promete cura, a ciência promete imortalidade, e o homem acredita que pode, finalmente, viver sem depender de Deus. Parece novo, mas é o mesmo discurso antigo, com uma nova embalagem. O mesmo veneno, servido em taças de vidro brilhante. O inimigo aprendeu a copiar. Ele entendeu que não precisa mais oferecer o mal de forma direta. Basta oferecer um bem sem Deus. E esse é o Éden moderno. O lugar onde tudo parece perfeito, mas onde a presença de Deus é substituída pela presença da própria criação. É o jardim da autonomia, da autoexpressão, do eu posso, eu sei, eu sou o suficiente. É o Éden onde o homem senta no trono e chama isso de evolução. Mas por trás dessa aparência de liberdade, existe uma prisão sutil. Estamos cercados por promessas de conhecimento infinito, conectados o tempo todo, com acesso a tudo, mas espiritualmente nunca estivemos tão desconectados. O inimigo não está apenas enganando o mundo, ele está reconstruindo, passo a passo, o cenário da primeira queda. Ele está preparando um novo jardim, onde a humanidade voltará a ouvir a mesma voz, só que dessa vez, em alta definição. E o mais assustador é que muitos não percebem, porque o novo Éden não tem aparência de engano, tem aparência de progresso. O homem acredita que está evoluindo, quando na verdade está voltando ao ponto onde tudo começou, a promessa de ser como Deus. E assim como no princípio, o inimigo não precisa forçar nada, basta fazer com que o homem queira isso por vontade própria. Essa é a estratégia mais perigosa do tempo presente. O inimigo não está tentando destruir a humanidade, ele está tentando redefini-la. Ele quer reconstruir o Éden, mas dessa vez sem a presença que dava sentido à criação. Um Éden onde o Criador é substituído pela criatura. E é exatamente isso que estamos vendo nascer diante dos nossos olhos. Um mundo que parece cada vez mais conectado, mas que está, espiritualmente, cada vez mais vazio. Mas antes de entender como esse novo jardim está sendo formado e por que tantos estão caindo no mesmo engano antigo, precisamos olhar novamente para o Éden original. Precisamos entender o que realmente estava em jogo naquele primeiro diálogo entre a serpente e o ser humano. Porque o que começou lá atrás ainda não acabou. Agora quero te convidar a mergulhar comigo nessa história, a ver o que quase ninguém está enxergando, a tentativa sombria do inimigo de recriar o Éden hoje. Mas antes de seguir mais fundo nessa revelação, eu quero te pedir algo simples e ao mesmo tempo muito importante. Se essa mensagem já começou a falar com você, se de alguma forma você sente que esse tema toca algo lá dentro, deixa o seu like agora. Isso não é só um gesto para ajudar o canal. É uma forma de dizer: eu quero continuar entendendo o que o Espírito está revelando. E comenta aqui embaixo:
Eu não quero um Éden sem Deus. Porque quando você escreve isso, você está declarando em voz pública que não quer ser enganado pelo falso paraíso e que o seu coração ainda pertence à presença, não à aparência. Cada comentário, cada palavra de fé ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E talvez alguém que hoje está sendo seduzido por essa falsa luz. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Não apenas para receber o próximo vídeo, mas para caminhar junto com uma geração que busca discernimento, luz e verdade em meio às trevas. Aqui, cada conteúdo é uma peça de um quebra-cabeça espiritual. E quanto mais você participa, mais essa mensagem de alerta, esperança e restauração se espalha. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai abrir os teus olhos para algo que talvez você nunca tenha percebido. Porque para entender como o inimigo tenta recriar o Éden, a gente precisa primeiro lembrar o que o verdadeiro Éden realmente era. E porque ele não pode ser reconstruído sem Deus. Imagine o primeiro som que ecoou no Éden. Não era o ruído de máquinas, nem o burburinho de vozes apressadas. Era o som puro da comunhão. O vento soprava suave entre as árvores, e cada folha parecia dançar ao ritmo da presença de Deus. O homem não tinha pressa, não tinha medo, não tinha dúvida. Ele vivia envolto em uma glória que não podia ser explicada, apenas sentida. Era o reflexo perfeito de um Criador que o havia feito à sua imagem, não apenas com aparência divina, mas com essência divina. O Éden era mais do que um lugar físico, era o estado ideal da alma em perfeita harmonia com o Eterno. Mas foi exatamente esse estado que o inimigo invejou. A serpente observava silenciosa a intimidade entre o homem e Deus, e ali, diante daquela luz, nasceu o seu plano. O Éden não era apenas um jardim, era um trono. E Lúcifer, que havia perdido o seu próprio lugar de glória, decidiu que faria de tudo para reconstruir, de outro modo, aquilo que havia sido arrancado dele. Ele não poderia voltar ao céu, mas poderia tentar criar um novo céu na terra, um reino sem Deus, onde o homem adoraria não ao Criador, mas a si mesmo. Por isso, quando a serpente se aproximou de Eva, ela não ofereceu um fruto comum. Ela ofereceu uma ideia. A ideia de que Deus estava escondendo algo. A semente da desconfiança. A ilusão de que havia um caminho melhor do que o da obediência. Certamente não morrereis, ela disse, e com essa frase, o inimigo lançou o primeiro vírus espiritual da história, o desejo de ser autossuficiente. O mesmo desejo que hoje vemos se espalhando novamente, em laboratórios, em centros de poder, em discursos de progresso. Aquela conversa entre a serpente e a mulher foi mais do que uma tentação. Foi o início de uma engenharia espiritual. O inimigo entendeu que não precisava mais lutar contra o homem. Bastava convencê-lo de que ele não precisava de Deus. E a partir dali, o Éden começou a se desfazer. O homem, que antes vivia em perfeita dependência da presença divina, passou a viver pela própria lógica. Ele trocou o som da voz de Deus pelo som do próprio raciocínio. E o inimigo sabia que, no dia em que o homem confiasse mais em si do que no Criador, ele já estaria de volta ao centro da história. Esse é o ponto-chave do engano. O inimigo nunca quis apenas destruir o homem. Ele quis usá-lo como instrumento de reconstrução. O Éden perdido tornou-se o modelo para o Éden corrompido. E é por isso que hoje o mundo inteiro trabalha, sem perceber, na recriação desse jardim distorcido. Cada avanço tecnológico, cada ideologia de autonomia, cada filosofia que elimina Deus do centro, são tijolos nesse projeto antigo. O inimigo não se apresenta como destruidor, mas como arquiteto. Ele oferece uma nova versão do paraíso, mais acessível, mais moderno, mais controlável. Um paraíso digital, conectado, onde o homem acredita que finalmente conquistou o que perdeu. Mas a verdade é que o Éden sem Deus nunca será Éden. O inimigo tenta replicar tudo: a beleza, o conhecimento, o poder. Só que o que ele não pode replicar é a presença. Ele pode imitar a forma, mas nunca o espírito. E por isso, quanto mais o homem avança, mais vazio se sente. Estamos rodeados de luzes artificiais, mas a alma da humanidade está mergulhada em escuridão.
Estamos cercados de conexões, mas cada vez mais sozinhos. O novo Éden é um jardim de telas, de algoritmos, de inteligências artificiais que prometem vida eterna sem cruz, consciência expandida sem arrependimento. É o mesmo discurso, o mesmo veneno, apenas com outro sabor. A humanidade está sendo conduzida, pouco a pouco, a acreditar que pode voltar ao estado de perfeição, mas sem depender de Deus. E o inimigo sabe que essa é a armadilha mais eficaz, porque não parece pecado, parece progresso. Ele não está tentando repetir o Éden apenas na aparência, está tentando repeti-lo na essência. Só que dessa vez, o trono não pertence a Deus, pertence ao próprio homem. É o Éden do ego, da razão acima da fé, da criatura acima do Criador. E talvez o mais impressionante disso tudo é perceber como essa narrativa está sendo aceita, celebrada e até desejada. O homem não quer mais se submeter ao céu. Quer criá-lo com as próprias mãos. Quer controlar o tempo, a genética, a vida e a morte. Quer dominar tudo o que antes apenas Deus dominava. E o inimigo observa satisfeito, porque é exatamente assim que ele planejou desde o princípio. O novo Éden está sendo construído, e ao contrário do antigo, não é feito de terra, mas de dados. Não é irrigado por rios, mas por redes. E o homem, encantado com a sua própria criação, não percebe que está voltando para o mesmo ponto onde tudo começou. O lugar onde acreditou que poderia ser igual a Deus. E é aqui que a história começa a se repetir com uma precisão assustadora. Porque o inimigo, mais uma vez, está sussurrando as mesmas palavras. Só que agora, em milhões de ouvidos ao mesmo tempo. Há algo profundamente simbólico no fato de que o homem, ao ser expulso do Éden, levou consigo não apenas a culpa, mas também a lembrança do paraíso. É essa lembrança que, de geração em geração, alimenta o desejo de reconstruir o que foi perdido. Só que o problema é que, sem a presença de Deus, o homem tenta reconstruir a perfeição com ferramentas quebradas. E o inimigo, que conhece a natureza humana melhor do que ninguém, usa essa memória como o mapa do seu plano. O inimigo sabe que o homem sente falta de algo que nem ele mesmo consegue nomear. É por isso que vemos o mundo inteiro correndo atrás de um tipo de redenção artificial. A promessa de uma nova era uma humanidade mais evoluída, mais consciente, mais livre. Mas tudo isso construído sobre o mesmo fundamento que derrubou Adão. A ideia de que o homem pode ser o seu próprio Deus. É como se o inimigo tivesse plantado no coração humano o mesmo código de rebelião que o derrubou do céu. A história mostra esse padrão com clareza. Desde Babel, o homem ergue torres em busca do céu. Desde o Éden, ele tenta dominar a criação ao invés de se submeter ao Criador. A Torre de Babel, na verdade, foi o primeiro grande protótipo desse Éden recriado. Uma civilização unida em propósito, falando a mesma língua, usando o poder da tecnologia da época para alcançar algo além dos limites estabelecidos por Deus. E, curiosamente, a Bíblia diz que Deus precisou descer para ver o que os homens estavam construindo. Esse detalhe é revelador. Mostra que o projeto humano de imitar o divino sempre exigirá a intervenção do próprio Deus. Hoje, porém, o projeto é global. A nova torre não é feita de tijolos, mas de dados. A linguagem é digital, universal. O homem não precisa mais subir ao céu. Ele cria o próprio céu virtual. Inteligências artificiais, clonagem, bioengenharia, metaversos, manipulação genética, tudo aponta para o mesmo desejo: romper o limite entre o humano e o divino. E é aqui que o engano se torna quase perfeito. O inimigo não vem mais disfarçado de serpente, mas de inovação. Ele não oferece frutos, mas promessas. E as pessoas aceitam de bom grado, acreditando que estão apenas evoluindo. Mas no fundo, o que está sendo reconstruído é o trono que foi derrubado. Um trono sem cruz, uma imortalidade sem arrependimento, uma glória sem presença. O novo Éden é uma imitação cuidadosamente planejada para parecer divina, mas carregada de escuridão. E o que mais impressiona é como tudo isso está sendo preparado diante dos nossos olhos. Não por forças sobrenaturais visíveis,
mas por estruturas humanas que acreditam estar criando um mundo melhor. O inimigo aprendeu a usar o desejo mais puro do homem, o desejo de eternidade, contra ele. O mesmo anseio que Adão sentia por caminhar com Deus ao entardecer agora é redirecionado para algoritmos que prometem vida eterna através da tecnologia. Corporações investem bilhões para vencer a morte, cientistas falam sobre transferir a consciência para máquinas, e boa parte do mundo celebra essa ideia como um avanço. Mas, espiritualmente, isso é o mesmo engano de Gênesis 3, reeditado com linguagem científica. Certamente não morrereis. Agora dita em forma de código binário. Essa tentativa de recriar o Éden é o ápice da rebelião. Uma civilização que quer colher os frutos da eternidade sem se curvar diante do eterno. E quanto mais o homem tenta se afastar de Deus, mais se prende nas teias do inimigo. O homem moderno acredita ser livre porque não tem regras divinas, mas está cada vez mais escravizado a sistemas invisíveis que controlam o que ele pensa, sente e deseja. O novo Éden é digital, mas a prisão é espiritual. O mais sutil, porém, é a forma como o inimigo veste esse projeto com aparência de luz. A busca por paz global, a promessa de união, a eliminação das diferenças, tudo soa belo, quase celestial. Mas quando o homem tenta criar paz sem Deus, o resultado é controle. Quando ele tenta criar harmonia sem arrependimento, o resultado é uniformidade forçada. E quando tenta criar eternidade sem cruz, o resultado é condenação. É o Éden reprogramado, mas com o mesmo erro central: um trono ocupado por quem não é digno de governar. E essa é a ironia espiritual mais profunda da história humana. O inimigo quer construir um mundo onde o homem acredita ser Deus, enquanto ele, nas sombras, retoma o seu antigo papel, o de governante do orgulho. Ele não aparece no comando, porque não precisa. O homem, ao se colocar no lugar de Deus, faz exatamente o que ele sempre quis. É o retorno simbólico ao Éden, só que agora não há inocência. A tecnologia, vaidade e o eco de uma promessa antiga. Mas a Bíblia nos avisa que o verdadeiro Éden nunca poderá ser recriado sem a presença do Criador. E é exatamente aqui que a tensão aumenta, porque o inimigo sabe que o tempo está se esgotando e, por isso, acelera o seu projeto como nunca antes. Cada avanço, cada discurso de progresso absoluto é mais uma peça colocada nesse quebra-cabeça espiritual. O mundo está sendo preparado para o ápice desse engano, o momento em que o homem acreditará que se libertou, quando na verdade estará completamente dominado. E é nesse ponto que a história se tornará mais clara e mais perigosa. Porque o inimigo não quer apenas um Éden físico, ele quer um Éden na mente e no coração das pessoas. Ele quer que o homem sinta que já chegou lá, que já é como Deus. Mas há algo que ele não pode prever. Algo que ainda resiste, silencioso, no coração de quem ainda ouve a voz do Criador. A verdade é que o inimigo nunca quis apenas destruir o homem. Ele quis provar um ponto diante do próprio Deus. Desde o Éden, sua revolta não foi apenas contra a criação, mas contra o propósito. Ele queria mostrar que o homem, mesmo cercado por bênçãos, acabaria escolhendo o orgulho. E por séculos, ele tem repetido esse experimento. Mudam-se as eras, mudam-se os impérios, mas a essência é a mesma: convencer o homem de que pode existir plenitude sem presença. É por isso que tudo o que vivemos hoje tem uma raiz espiritual mais profunda do que imaginamos. As grandes potências, as ideologias, as revoluções tecnológicas, nada disso é apenas humano. Existe uma inteligência espiritual operando por trás, moldando culturas e consciências, preparando uma geração que não questiona o afastamento de Deus, mas o celebra. O novo Éden que o inimigo tenta construir é o ponto final dessa engenharia espiritual. Um mundo aparentemente perfeito, mas completamente desconectado da verdade. O detalhe é que ele não reconstrói o Éden apenas com tecnologia, mas com emoções. Ele manipula desejos, redefine o amor, o propósito, a liberdade. Ele cria um evangelho alternativo, onde o eu é o centro,
e a rendição é vista como fraqueza. É uma versão espiritualmente adulterada do paraíso, onde não há dor, mas também não há redenção, onde há prazer, mas não há paz, onde há beleza, mas não há presença. É o Éden sem Deus, o Éden da ilusão. E mais uma vez, o homem cai, não por ignorância, mas por escolha. Assim como Eva estendeu a mão para o fruto porque parecia bom, hoje a humanidade estende a mão para o que parece progresso. O mesmo brilho, o mesmo encanto, o mesmo engano. O inimigo não mudou de estratégia, apenas mudou a forma. Ele não oferece mais frutos, mas promessas digitais. Ele não fala mais com voz audível, mas através de algoritmos, ideias e desejos implantados. E se prestarmos atenção, o cenário espiritual de hoje se assemelha demais ao jardim do início. Tudo está sendo cuidadosamente preparado para um tipo de revelação global. Um momento em que o homem acreditará ter alcançado o nível máximo de consciência, como se estivesse voltando à sua origem divina. Só que, na realidade, estará aceitando o antigo engano em sua forma final. O mais assustador é que essa reconstrução espiritual não acontece apenas fora da igreja. Ela já está infiltrada dentro dela. Há um tipo de mensagem sendo pregada hoje que soa bela, inspiradora, mas remove o centro da cruz. Fala sobre vitória, mas sem sacrifício. Sobre poder, mas sem arrependimento. É o Éden moderno dentro do altar. Uma fé confortável, moldada para o prazer humano. E é exatamente aí que a batalha espiritual se intensifica. Porque enquanto o mundo celebra a chegada de um novo tempo, há um remanescente que sente algo diferente. Um desconforto, um chamado interno. É o Espírito de Deus sussurrando. Isso não é o Éden verdadeiro. Esse sussurro é o que ainda impede o inimigo de completar sua obra. A presença invisível daqueles que ainda carregam dentro de si o selo do verdadeiro Criador. Essas pessoas são os guardadores do Éden perdido, homens e mulheres que compreendem que o paraíso não está sendo reconstruído lá fora, mas restaurado aqui dentro, no coração. O inimigo quer erguer um jardim de controle e orgulho, mas o Espírito está cultivando um jardim de arrependimento e presença. E o que ele não entende é que o verdadeiro plano de Deus nunca foi apenas restaurar o que foi perdido, mas revelar algo ainda maior. Um Éden redimido, onde o homem não apenas vive com Deus, mas em Deus. Por isso, a guerra espiritual dos nossos dias não é apenas sobre política, ciência ou moralidade. É sobre identidade. O inimigo quer apagar a lembrança de quem fomos no Éden, para que esqueçamos de quem somos em Cristo. Ele sabe que um homem sem identidade é facilmente controlado. Por isso, tudo o que ele faz, das redes sociais à cultura do desempenho, é projetado para fragmentar a alma humana, distorcer a imagem de Deus e nos fazer buscar valor em tudo, menos na presença. Mas há algo que ele jamais conseguirá imitar: a essência. Ele pode copiar a forma, reproduzir a aparência, recriar o ambiente, mas nunca a presença. E é justamente isso que o diferencia o Éden verdadeiro do falso. O Éden do inimigo é cheio de luzes, sons e sensações, mas vazio de vida. O Éden de Deus é silencioso, puro, cheio de amor e verdade. E no fim, é isso que separará os que foram enganados dos que permaneceram. Essa é a hora em que o Espírito desperta os que dormem. É a hora em que as vozes proféticas se levantam para dizer: cuidado com o Éden das ilusões. O tempo está correndo, e o inimigo acelera sua obra, mas Deus também acelera a restauração. O mesmo Deus que expulsou o homem do jardim com uma espada de fogo, agora o chama de volta, não para o jardim físico, mas para a comunhão perdida. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo essa mensagem, porque há algo dentro de você que sente que este mundo, com todo o seu brilho, ainda está vazio. Que nenhuma tecnologia, sucesso ou prazer consegue preencher o espaço que foi feito para a presença de Deus. E é nesse reconhecimento silencioso que começa o caminho de volta. Não para o Éden recriado pelo homem, mas para o Éden restaurado pelo sangue. O inimigo ainda tenta recriar o Éden, mas enquanto ele constrói impérios, Deus está reconstruindo corações.
Enquanto ele promete imortalidade sem cruz, Cristo oferece vida eterna através do sacrifício. E no fim, quando o falso Éden ruir, o verdadeiro voltará a florescer, não nas mãos do homem, mas nas mãos do Criador. E essa revelação é o que o inimigo mais teme. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu. Sentiu que há algo acontecendo por trás da cortina do mundo, algo que as telas, as vozes e as distrações tentam esconder. Você não está sozinho nessa percepção. Há uma geração despertando, homens e mulheres que estão começando a enxergar que o inimigo não está apenas tentando destruir o que Deus criou. Ele está tentando reconstruir o Éden, mas sem Deus no centro. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento desse vídeo o seu coração queimou, ou você sentiu aquele silêncio lá dentro que só o Espírito de Deus consegue provocar, então esse é o seu sinal. Antes de sair, se inscreva no canal, porque aqui, juntos, vamos continuar revelando o que o inimigo tenta esconder. Vamos entender o plano espiritual que está por trás da tecnologia, da cultura, das vozes que moldam essa geração. E principalmente, vamos aprender como permanecer firmes, guardados e despertos até o fim. E eu quero que você participe ativamente dessa mensagem. Comente aqui embaixo. Escreva nos comentários: eu escolho o verdadeiro Éden. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração pública de que você não vai se curvar ao sistema que tenta substituir a presença por algoritmos, o Criador pela criação. Cada "eu escolho o verdadeiro Éden" é uma semente de luz nesse campo digital que o inimigo tenta dominar. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que precisam acordar espiritualmente. Há muitos que ainda estão presos no falso paraíso, e você pode ser o elo que os desperta. Que a luz de Cristo te fortaleça, que sua mente permaneça desperta e que seu coração continue ardendo pela verdade. Porque o verdadeiro Éden ainda está diante de nós.